Esse é o Ancapso e nós vamos falar da história fantástica do caso Felipe Martins, que está fedendo, mas está fedendo feio agora. Lá nos Estados Unidos o pessoal percebeu que parece que fraudaram o sistema do CBP, que é a polícia de fronteira lá dos Estados Unidos, para prejudicar o Felipe Martins, né? Olha só, o Wall Street Journal, um jornal importante lá dos Estados Unidos, está perguntando aqui, ó, quem plantou provas contra o Felipe Martins? Estão falando que o sistema foi adulterado para piorar a situação do Felipe Martins, indicando que ele teria entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022, né? Vamos relembrar esse caso aqui e ver qual é esse histórico de coisas que, cara, é absurdo, bicho. E isso pode gerar um desfecho surpreendente nessa história. Por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Esse movimento todo dos congressistas americanos para ajudar o Brasil aqui na questão da ditadura do Alexandre de Moraes é muito porque eles acreditam que está havendo uma colaboração do governo americano, do governo Biden, para ajudar o Alexandre de Moraes e o Lula contra Bolsonaro aqui no Brasil. Se esse negócio aqui, se chegarem a descobrir que realmente houve uma conexão nesse sentido, é uma coisa explosiva isso daqui, e os jornais americanos já estão falando disso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Alucard, do MDB, Ionocreo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só para relembrar o caso do Felipe Martins muito rapidamente, ele é um assessor do Bolsonaro, um assessor muito próximo do Bolsonaro, e ele está preso desde fevereiro deste ano porque eles querem que ele invente uma delação premiada contra Bolsonaro. Estão fazendo com o Felipe Martins o mesmo que já fizeram com o Mauro Cid, fizeram com o Sidney Vasquez, fizeram com um monte de gente, que é prender a pessoa para tentar forçar ela a falar alguma coisa, né? E esse é o modo que o pessoal da esquerda falava que a Lava Jato fazia. A Lava Jato nunca fez isso, mas eles estão tentando imitar isso com o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal contra o Bolsonaro. Estão tentando criar essa narrativa aqui. Querem que o Felipe Martins entregue o Bolsonaro de alguma forma em uma delação premiada. E até aqui não conseguiram nada, por isso que ele continua preso. Mas para prender o cara, eles tinham que ter um motivo, né? Porque na verdade ele não fez nada de errado. Aliás, ninguém fez nada de errado, né? O Mauro Cid, qual foi o motivo que eles arrumaram? O negócio do cartão de vacina, né? Uma coisa absolutamente besta, ninguém nunca no Brasil foi preso por isso, mas no caso aqui eles pegaram esse caso e forçaram o Mauro Cid a fazer uma delação premiada, que o próprio Mauro Cid disse que foi forçado a falar um monte de coisa, enfim. O Felipe Martins, eles pegaram esse caso de que ele teria viajado para Orlando no avião do Bolsonaro, né, no dia 30 de dezembro de 2022, e isso seria, ele teria tentado fugir, e tentar fugir é uma das coisas que autoriza a prisão preventiva aqui no Brasil, né? Só é preso depois que você for condenado, mas se durante a investigação você tentar destruir provas, tentar adulterar, impedir o trabalho de investigação ou tentar fugir, você pode ser preso também. São as chamadas medidas cautelares, né? Nesse caso, tá abusado. É lógico, tá errado essa medida cautelar, não tem motivo para o cara estar preso, até porque se sabe que ele não tentou fugir. E esse é o grande ponto, né? Por quê? O que aconteceu? Prenderam ele em fevereiro. Aí ele apresentou imediatamente a informação de que ele estava num voo da TAM, ou seja, no dia 30 de dezembro ele não poderia estar indo para os Estados Unidos porque ele embarcou num voo da TAM para Curitiba e tinha passagem, tinha tudo certinho lá. Mostrou todos os registros dele indo para Curitiba, na verdade, né? Ah, mas parece que ele estava na lista de passageiros que foi encontrada no computador do Cid, mas era uma lista preliminar, não é a lista que embarcou, né? E ao contrário, no voo da TAM, ele mostrou o cartão de embarque, tem lá todas as informações, ele estava no aeroporto e coisa e tal. Então já se sabe que isso está errado. O que o Alexandre de Moraes está se fiando nessa história toda, né? Então ele foi preso em fevereiro, em março já explodiu essa coisa de que tinha evidências de que ele não tinha viajado, era óbvio que ele não viajou. Aí o que aconteceu? Aconteceu essa reportagem aqui do Guilherme Amado no início de março. Então no início de março ele mostra essa informação aqui de que Travel History Results, aí o document number, e está aqui dizendo que ele teria entrado em Orlando em 30 de dezembro de 2022. Então esse documento aqui que apareceu no site do Guilherme Amado, o colunista da Metrópolis, isso daqui foi imediatamente usado pela polícia para justificar a prisão dele, falando, olha só, não é só
a lista do Mauro Cid que a gente tem, não. A gente tem a informação de que ele teria ido também, teria estado nesse voo. É uma fuga muito estranha, né? Porque ele fugiu, depois voltou para o Brasil. Que história é essa? Ele foi preso aqui no Brasil, ele estava aqui no Brasil, né? Mas isso daqui é o que está sendo usado pelo Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal para manter o cara preso. E aí esse documento aqui é muito estranho, porque esse print que é mostrado aqui pelo Guilherme Amado, repara que não tem o nome do Felipe Martins e o número do documento está oculto aqui nessa história, né? Então isso é importante, isso daqui, o fato de não ter o nome dele e o número do documento, que é o parceiro e o passaporte, ele está oculto, né? Mas seria esse pedaço de evidência aqui que eles estão usando isso, né? O Felipe Martins, ele esteve aqui nos Estados Unidos em setembro de 2022, que seria o momento em que ele foi num encontro na ONU, lá com o Bolsonaro e coisa e tal, foi e voltou, foi viagem oficial, tudo certo, e aqui ele estaria de novo em setembro, 30 de outubro, né, 30 de agosto, né, ou seja, final de agosto, início de setembro, foi quando ele esteve lá nos Estados Unidos. Aí aqui, essa entrada aqui teria a chegada dele lá, em Orlando, no dia 30 do 12 de 2022, né? Pois bem, aí aqui, ó, essa matéria aqui do Wall Street Journal tem um monte de informações aqui. Só que eu não tenho acesso, porque ele tem um paywall aqui que não deixa a gente entrar. Mas tem aqui na Revista Oeste, que eu sou assinante, tem aqui a explicação da coisa, né? Então, o que o Wall Street Journal está se perguntando é o que diabos está acontecendo com o CPB em Orlando? Com essa polícia americana lá em Orlando, porque aparentemente o mau uso do registro de viagem está sendo usado para violar a liberdade civis do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Ninguém no CBP consegue explicar como e quando foi criada a falsa I-94 que fornece a conveniente narrativa necessária para a prisão. Ou seja, alguém no CBP lá em Orlando fraudou o sistema do CBP para inserir essa entrada falsa aqui. Mas é mais sério do que isso, porque olha só, aqui, ó, a Ana Bárbara Schaffer, que é advogada do Felipe Martins, ela disse que foi o seguinte: no dia 11 de abril ela entrou em contato com o CBP. Então lembra, em fevereiro o Felipe Martins foi preso. Perceberam que não tinha lógica nenhuma a prisão dele, tinha um monte de prova de que ele não estava nos Estados Unidos. Aí em abril, logo em seguida, o Guilherme Amado apareceu com esse print aqui, dizendo que tinha uma documentação que provava que ele estava lá. Aí a advogada dele, o que ela fez? Ela falou, não, peraí, entrou em contato com o CBP para corrigir o problema. O CBP confirmou que não havia entrada dele de Orlando em 2022 e que seus registros mostravam que a última entrada nos Estados Unidos foi em setembro no JFK em Nova York. Ela falou, ué, que coisa estranha. De onde é que o Guilherme Amado conseguiu esse print aqui, que não tem o nome do Felipe Martins, não tem o documento do Felipe Martins, mostra agosto, 30 de agosto, não setembro, e de onde é que surgiu isso daqui, né? Então, pode ter sido uma fraude, né? Pode ter sido, ninguém sabe, né? Mas aí ela continuou a procurar, achou que estava tudo certo. Aí depois, em 1º de maio, ela entrou em contato com o CBP para obter uma cópia do I-94 de setembro de 2022. Foi quando ela descobriu que havia um registro falso para 30 de dezembro de 2022. Estava aparecendo com erros evidentes. Surpresa, a advogada entrou em contato com o CBP de Orlando para corrigir as informações falsas. Qual que era, o que estava aqui de informação, erros evidentes? O nome do Felipe Martins estava escrito errado e o número do passaporte que estava usado ali não era um número do passaporte do Felipe Martins, era um outro número de passaporte aleatório que botaram lá. Agora repara aqui, ó, o número do documento, o número do passaporte não aparece aqui e o nome do Felipe Martins também não aparece aqui. Por quê? Se aparecesse, ia ficar estranho, porque estava o nome do Felipe Martins escrito errado e um passaporte que não é o passaporte do Felipe Martins. Aí, ou seja, ela falou, ué, que história é essa? Aí ela falou que não, que é um absurdo, tem que tirar essa entrada daí. Ele não entrou nessa data, né? Houve uma fraude no sistema. Aí o que aconteceu? Para surpresa do advogado, o CBP corrigiu o erro ortográfico, ou seja, corrigiu o nome do Felipe Martins, botou o nome correto, substituiu o número do passaporte cancelado pelo atual passaporte do Felipe Martins, ou seja, sanitizou a coisa para ficar mais bonitinha ainda a prova contra o Felipe Martins, né? E aí ela continuou em contrato, que história é essa? Mas ele não teve lá, né? Ou seja, tinha informação. Primeiro não tinha nada no sistema. Depois apareceu uma coisa com coisa errada. Aí quando ela quis corrigir isso daí, eles consertaram o negócio, o erro original, e mantiveram a coisa. Olha que coisa estranha. Alguém
no CBP lá de Orlando está querendo sacanear o Felipe Martins. Alguém está forçando a barra nisso daí. A história é essa mesmo, né? Aí ela escreveu então ao Programa de Inquéritos de Reparação de Viajantes do CBP, anexando provas e pedindo a correção. No dia 5 de junho, né, então vamos lá, no dia fevereiro o Felipe Martins foi preso. Abril o Guilherme Amado apareceu com um monte de prints do I-94 adulterados. Em abril não tinha nada adulterado. Aí adulteraram de verdade no site, ou seja, a gente não sabe se não tinha adulteração antes ou se tiraram, depois botaram de novo, o que foi. Em maio, a entrada que estava errada, o nome do Felipe Martins e o passaporte estavam errados, foram corrigidos, mas a entrada errada continuou lá. E em 5 de junho, o caso foi encerrado e a entrada falsa foi removida, ou seja, finalmente eles tiraram a entrada falsa do Felipe Martins e removeram a coisa toda lá. Mas a grande questão é, quem colocou esse registro falso lá no sistema do CBP? Alguém fez isso, não é possível, o sistema não aparece registro do nada lá, né? E aí ela entrou com um pedido FOIA, né, lá nos Estados Unidos, a Freedom of Information Act, né, a Lei de Liberdade de Informação lá dos Estados Unidos, entrou com esse pedido em 10 de junho e está aguardando a resposta para saber, e aí, quem é que botou esse registro lá? Como é que aconteceu esse negócio, né? Nessa sexta-feira, a Chácara informou que o caso foi reaberto sem explicação e o CBP não quis comentar isso daí. Ou seja, está tendo alguma coisa lá. Existem alguns elementos lá dentro do CBP, uma pessoa pelo menos, que está jogando contra nessa história. O Felipe Martins está preso injustamente. Isso daqui é a tradução da reportagem do Wall Street Journal, né? O senhor Felipe Martins está preso injustamente por 144 dias com base em falsas alegações do site do CBP. Seria bom saber como isso aconteceu, por que a agência está tão relutante em consertar as coisas, né? E aí que eu falo para vocês, isso tudo é um absurdo? É um absurdo, né? Aliás, já é um absurdo porque mesmo que tivesse esse documento, está mais do que óbvio que seria um erro, que o Felipe Martins foi para Curitiba, não teve dificuldade nenhuma de achar o cara, não tem motivo algum para a prisão do Felipe Martins. Ele está preso porque ele é o coelhinho da vez do Alexandre de Moraes, eles querem que ele confesse alguma coisa mesmo que não exista. Então eles estão batendo no Felipe Martins para conseguir extrair uma confissão dele a qualquer custo, né? Mas o mais interessante dessa história aqui é aquilo que eu falo para vocês. Todo aquele movimento lá no Congresso americano, né, até o Elon Musk, coisa e tal, aquele pessoal todo lá, os republicanos lá nos Estados Unidos, como eu expliquei para vocês na época, não é porque eles são bonzinhos, que eles gostam dos brasileiros, que eles estão querendo questionar o Alexandre de Moraes, coisa e tal. Não é isso. O que está acontecendo é que eles estão vendo isso com ligação ao governo Biden, ou seja, eles acham que o governo Biden está agindo para ajudar a ditadura aqui no Brasil, a ditadura do Lula e do Alexandre de Moraes. Está fornecendo provas para alimentar esse pessoal, para tentar piorar a situação do Bolsonaro, porque eles veem a situação como similar à dos Estados Unidos. Então o que está acontecendo é isso, né? E talvez esse pessoal tenha razão, talvez o que está acontecendo aqui seja exatamente isso. Talvez isso daqui seja o fio, que se o pessoal desenrolar, vai chegar numa ação direta de pelo menos uma pessoa dentro do governo Biden que tentou ajudar o Alexandre de Moraes e o Lula aqui no Brasil com falsificação de registros. Eu não sei onde é que isso aqui vai parar não, meu amigo, mas isso daqui pode parar numa explosão atômica diplomática, né? Imagina se descobrem quem foi a pessoa que fez isso daqui. Alguém deu entrada no sistema. O nome dessa pessoa tem que estar registrado lá. Essa pessoa pode ser um simpatizante do Alexandre de Moraes, um simpatizante do Lula? Pode. Tem um monte de brasileiro lá nos Estados Unidos. Pode ter um brasileiro que está trabalhando lá na CBP e ajudou o Lula e coisa e tal. Pode ser. Ou pode ser um funcionário do governo que foi instruído a fazer isso, né? Ou seja, o caso aqui no Brasil pode ajudar também a derrubar essa ditadura lá nos Estados Unidos também, todo esse aparato de censura que também estão querendo fazer lá nos Estados Unidos. Olha que coisa, até onde pode chegar esse caso do Felipe Martins. Não é à toa que a Juliana Del Piva é aquele print, que a gente não sabe se é verdadeiro print, mas que faz sentido, né? Não é à toa que o pessoal está preocupado na esquerda. Já tem muito jornalista olhando para esse troço falando, cara, isso aqui vai feder, meu amigo. Isso aqui vai dar merda. Não tem como não dar merda esse tipo de coisa. A gente não sabe o tamanho da merda. Pode ser uma merda pequenininha. Ah, era um funcionário insatisfeito do CPB lá, que é lulista e, né, queria ajudar o Lula e foi lá e botou o documento na marra lá. Pode ser isso, né? Pode ser isso. Funcionário de alguma delegação brasileira, alguma coisa. Pode ser isso. Só uma pessoa que fez isso. Ou pode dar uma merda de tamanho nuclear, que é o governo Biden mandou fazer isso. Vamos ver onde é que vai dar esse negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.